Olá, nós estamos aqui com a corretora Gabriela Dantas e quem nos acompanha desde o início sabe que eu prometi um programa sobre a expansão imobiliária em Alagoinhas. Eu vim de São Paulo há 3 anos e a primeira coisa que me surpreendeu na cidade foi o número de empreendimentos sendo lançados e desde então cada vez mais. Então a Gabriela está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse cenário do mercado imobiliário aqui em Alagoinhas. Boa tarde, muito obrigada por você ter vindo. Me diga uma coisa, o que mais atrai esses investidores aqui que está demandando tanto empreendimento imobiliário na cidade? Então, é um prazer estar aqui, Selma, na Conexão Alagoinhas. E surpreende a mim também, porque eu tive a minha infância e adolescência aqui na cidade e voltei há 4 anos e me deparei exatamente com o que você está falando, com essa expansão, com esse boom imobiliário de opções divergentes, né? E diferentes na nossa cidade. Então, o que hoje nós vimos no nosso cenário nacional é as pessoas buscando qualidade de vida, as pessoas buscando segurança, tranquilidade, boas escolas, boa alimentação, exercícios físicos, atividades, um clima que seja favorável. E Alagoinhas reúne tudo isso. Nós estamos muito próximos da capital, a 120 km de Salvador, muito próximo de Feira de Santana, muito próximo, hoje eu brinco e digo, eu estou morando na orla, no litoral praticamente, né? Porque na época a gente achava muito distante, mas hoje com a linha verde a gente chega muito rápido nas praias. Então nós temos muita proximidade também com áreas de campo, com áreas de fazenda. Então hoje Alagoinhas tem uma localização muito estratégica. Um clima que ele é muito diverso e cada estação traz a sua beleza, né? Nós temos uma fartura de itens e de elementos que nos fazem aqui muito felizes. Uma cidade que também é muito esportiva. Então comunga com esses fatores que hoje as pessoas buscam tanto para morar bem. Eu vejo que a maioria dos empreendimentos que são lançados aqui na cidade, eles são casas, né? A maioria é casas. Agora, acho que de 1 ano para cá, ou 1 ano e meio, mais ou menos, que começaram a construir edifícios, né? 9 andares, se não me engano, né? O pessoal tá bem chegado nessa coisa de casa? Então, por nós sermos uma cidade do interior, tipicamente de casas, né? Inclusive para mim no início, quando eu comecei a ser corretora de imóveis, eu achava super divertido nos prédios mais altos, que era um panorama de uma cidade que eu não conhecia, né, naquela altura. Então, sim, é predominantemente de casas. Nós temos hoje um déficit habitacional gigante ainda tem muitas pessoas que precisam de casa no seu primeiro imóvel e que nós auxiliamos nessa construção desse sonho de patrimônio. E sim, Alagoinhas vai começar a ter a verticalização, porque nós temos um fluxo de pessoas que buscam centro, que buscam determinadas localidades e que a gente não tem mais naqueles centros como construir edificações, não temos mais como construir loteamentos. Então a gente vai tendo sim a implementação de edificações bem construídas, cada vez mais elevadas, seguindo passos de cidades mais com nível populacional e de renda per capita maior do que Alagoinhas, né? Então a gente sabe que isso é um destino. É um destino da cidade já. Tá virando quase uma vocação, né? Está virando Exatamente. Uma vocação já. Agora me diga uma coisa, os corretores, né? O pessoal costuma dizer corretor, vendedor. Vocês fazem essas diferenças ou o vendedor é corretor, o corretor é vendedor? Como é que funciona isso? Isso é muito curioso, mas assim, o corretor ele não vende. O corretor de imóveis, ele é o intermediador de uma transação, seja ele de venda, seja ele de uma permuta, seja ele de aluguel. Porque o vendedor, na verdade, é quem tem a propriedade do imóvel. E o comprador é, obviamente, quem está comprando. Então, o que o corretor faz é intermediar, é aproximar as partes, né? Então, esse é o nosso trabalho. Que é aproximar essas partes que estão buscando aí resolver, realizar o seu sonho. Nós estamos aí agora com um programa habitacional do governo federal, inclusive, do Minha Casa e Minha Vida, né? As corretoras particulares estão trabalhando também esse tipo de imóvel? Então, eu fui convidada para 2 instituições, que são comunidades, né? Minha Casa Minha Vida entidades, eu fui convidada por essas entidades e nós estamos fazendo, sim, a viabilidade de 2 loteamentos, grandes loteamentos, né, onde vão ser construídas Minha Casa Minha Vida para essas comunidades. Via esse programa do governo federal. E é diferente fazer casas, quer dizer, intermediar, na verdade, né? Intermediar essa venda da casa com o poder público ou particulares?
Esse programa do governo federal é via financiamento da Caixa Econômica Federal, então ele é basicamente semelhante, né, porque ele vai requerer todos os documentos do imóvel que são pertinentes a qualquer outra transação. E a forma de pagamento vai ser também via aprovação da Caixa e via depois a liberação do recurso. Então, é basicamente a mesma coisa. O que precisa ser é que as áreas que vão abranger essas comunidades sejam áreas que sejam correspondentes para que eles possam edificar suas construções ali e sejam, de fato, beneficiados com essas moradias, né? Com essas habitações. Sim. Agora, por exemplo, esse cenário de Alagoinhas, né? De todas essas regiões aqui próximas, a escolha, né, feita por construtores e incorporadores pela cidade é por conta dessa expansão industrial também, né, que a cidade está tendo? Ou é por conta desses motivos todos que você falou anteriormente, que é a proximidade da rodovia, uma qualidade de vida melhor? O que chamou mais a atenção desses? Então, Alagoinhas sempre foi uma cidade eixo, né? Nós sempre atendemos pequenas comunidades, pequenas cidades que estavam ao redor de Alagoinhas, né? Isso sempre nos colocou nessa posição de servir e de atender. Então, hoje nós temos em Alagoinhas uma população que vem durante o dia, que passa o dia aqui, ou que vem só às noites por conta das universidades, né? Que é outro ponto super relevante, que as pessoas estão vindo para cá. Elas vêm, passam algumas horas nas aulas e voltam para seus locais. Então, essa é uma questão e nós temos hoje muitas características que são convidativas. Segurança, bom clima, abundância, área agrocítrica, área agropecuária, né? Feira de Santana, tem toda a região do sertão ligado também ao litoral, capitais. Então, hoje nós somos um eixo econômico muito poderoso e com áreas ainda por construir. Porque se nós já estivéssemos com um poder econômico muito bom, mas já não tivéssemos mais áreas interessantes para construir, nós já não seríamos mais tão atrativos, né? Sim. Então, nós temos um público ainda que precisa comprar o seu primeiro imóvel, né? Que é carente, a gente recebe por dia um volume muito grande de pessoas que ainda não tiveram sua primeira casa, que elas querem, e mais aquele montante de pessoas que estão vindo de fora, que estão vindo porque estão mudando para o trabalho, porque os filhos estão vindo para aqui estudar, porque querem montar suas empresas, indústrias. E é uma alegria muito grande a gente poder estar qualificado, poder estar preparado para receber esse público. Interessante essa menção que você faz aos estudantes, porque Alagoinhas também, praticamente nos últimos 5 anos, ela também se tornou um polo educacional, né? Tem muita faculdade de Direito, inclusive, né? Aqui. E tem uma demanda grande para compra de unidades ou locação para esse pessoal que vem de fora estudar aqui? Gigante. Hoje nós não temos a capacidade, né? A gente tem demanda reprimida para atender todo esse público que nos procura. São pessoas que vêm antes mesmo de serem aprovados nos cursos, eles já nos procuram para já reservar os seus apartamentos. Muitos também compram porque percebem que é uma forma de investimento. Então, apartamento que nós temos de 2 quartos, eles têm investido porque também é um público que vem de fora com um poder aquisitivo interessante. Então, eles também fazem, não é um montante maior da locação, mas a gente começa a ter públicos que se formam aqui, gostam da cidade, por algum motivo se atraíram e vão ter a sua permanência aqui ou como fonte de investimento. E acabam ficando, né? Quer dizer, o perfil não é apenas do primeiro imóvel, mas também de investimento. Sim, hoje nós temos um público que é morador de Alagoinhas, que tem a necessidade do seu primeiro imóvel, porque casou, porque teve filho, porque quer sair da casa dos pais. Nós temos aquele público que vem de fora, porque por algum motivo veio trabalhar e percebe que quer ficar e sabe que não é interessante estar com aluguel e ele quer a sua primeira aquisição. E também empresários, pessoas de fora, que estão vindo montar os seus negócios na cidade de Alagoinhas, que é uma cidade do interior, mas é uma cidade do interior que você não sente falta de tanta coisa. Eu, pelo menos, não tenho tempo, né, de curtir nem o que Alagoinhas tem. E me diga uma coisa, nós temos alguns números desse mercado, porque olha assim, eu sinto uma falta muito grande de números, de dados estatísticos, de alguma coisa que se ajude a planejar os mercados. Eu já trouxe aqui várias pessoas de diversos setores e eu vejo que este é um problema, tá tudo começando, né? No setor imobiliário é assim também? Vocês têm números que consigam mostrar assim a força desse mercado? Sim, o mercado imobiliário, até por ele mexer com rendas, né? Nós temos tudo muito mapeado.
Nós temos valores, começam por valores de metro quadrado das regiões, né? Os VGVs, porque quando um incorporador, quando um construtor, ele vem para montar, e nós temos iniciativas desde grandes construtoras, grandes incorporadores, aqueles de tamanho menor, né? Eles querem saber, sim, o retorno dos seus investimentos. Então, para cada região, para cada perfil de empreendimento, vai ter, sim, aquele retorno esperado, específico e que precisamos trabalhar para alcançá-lo daquela determinada forma. Nada é feito no escuro. E quando você fala em demanda reprimida, nós temos números com relação a isso? Nós temos hoje um volume grande de clientes que nos procuram, por exemplo, para casa 3/4. E eu não tenho casa 3/4. No mercado imobiliário hoje a gente vê que isso é uma demanda comum dos corretores, né? E a gente não tem tanto quanto nós somos procurados para fornecer, né? Essa demanda é bem individual de cada imobiliária, de cada profissional, né? Hoje eu tenho cerca de 70% de clientes que me buscam para casa 3/4. Eu tenho, mas eu não tenho tanto quanto deveria ter para acomodá-las, né? Casas mobiliadas, eu particularmente sinto muita falta de imóveis que fossem 2 quartos, quarto e sala, que fossem sofisticadamente decorados para aquelas pessoas que vêm de fora, que vêm ficar um pouco tempo, mas que elas pudessem ter aquele conforto, né? A gente não tem hoje esses espaços que são de acolhimento, que outras cidades como Barreiras, como Vitória da Conquista, eles já estão mais bem preparados para receber esse público de médicos, de advogados, de empreendedores autônomos que possam vir para não ficarem em hotel, pousada, que acaba ficando um pouco impessoal, né? Então, os investidores a gente tem orientado muito nesse sentido, que eles façam esses imóveis, esses lofts, essas estruturas que possam ter uma certa sofisticação para que os clientes possam vir de uma forma mais confortável. E por que você acha que a gente tem essa demanda reprimida? É por causa da cultura local? Ela ainda não está totalmente absorvida, é isso? Então, grande parte dos empreendimentos construídos na cidade de Alagoinhas foram de empreendimentos 2 quartos. As casas foram 2 quartos, né? É grande montante. As casas que foram, né, que são mais antigas, digamos assim, que eram casas grandes, porque nós tínhamos secretários e eram casas enormes, né, com dependências, etc. Essas casas mais antigas, elas estão sendo absorvidas por empresas, né, para a área comercial. Então, nós ficamos na dependência de ter mais casas um pouco mais modernas, com uma estrutura mais funcional, com um espaço que abranja uma família maior. Então, essa é a grande carência, porque quem fez as suas casas modernas, mais práticas, a maioria estão morando. Não temos ainda um volume de obras edificadas pensadas nesse público. Fizeram para morar, né? Fizeram para morar, mas eu considero que é um caminho. A gente vê hoje pequenas iniciativas e a gente vai observando, mas determinadas épocas do ano, período próximo das faculdades, né? A gente vê, sim, um volume intenso de clientes que nos procuram e a gente se redobra para atender da melhor forma possível. E outra coisa, a cidade, você anda pela cidade, você vê muitos terrenos, principalmente na área central ou em bairros mais antigos, como Alagoinhas Velha, muitos terrenos vazios, abandonados. O que é isso? É de família, é rescaldo, é coisa judicial? Eles estão à disposição do governo? Como é que vocês olham para esses terrenos? Então, eu tenho vários desses terrenos. Então, assim, a gente tem de tudo. A gente tem terreno que não está exatamente legalizado, né? Que a gente está no movimento de regularização. Nós temos alguns terrenos que são de herança, então eles fazem parte de inventários que estão ainda se destrinchando. Nós temos terrenos de clientes que eles consideram que o terreno deles é milionário e que a gente tem um trabalho para convencer sobre o estudo de mercado, né, e aquela precificação mais adequada. Temos especuladores que buscam esperar uma melhor oportunidade. Temos aqueles clientes, sim, que querem de fato vender e que a gente apresenta todo um trabalho de um parecer técnico, né, de avaliação imobiliária, para que ele saiba exatamente qual valor que a gente vai conseguir para um construtor, se tem interesse. A gente faz processos de aproximação desses terrenistas, como nós falamos, com os incorporadores, porque podem sim conversar e ter incríveis projetos em comum. Então tem um pouco de tudo e nós, como especialistas do setor, nós fazemos todo esse alinhamento, mapeamento e intermediação. Temos tido bastante sucesso, porque nosso olhar é treinado para ver diferente.
Eu, enquanto pessoa, sempre busquei muito ter referências muito acima do que eu estava, né, do que o meu ambiente entregava. Então, eu consigo ver um imóvel e ver muito além do que o proprietário está enxergando, porque eu faço esse exercício, né? Então, eu consigo mostrar para ele, ó, isso aqui, esse é o terreno, dessa forma, a gente pode casar com esse do lado, a gente pode ver a rua do fundo. Então, é toda uma logística dos mapeamentos aéreos que a gente faz, dessas referências internacionais, nacionais, de movimentos de cidades como a nossa, para que ele consiga ver junto com a gente e consiga fazer o melhor investimento naquela área dele. E na verdade o corretor, ele muitas vezes se apresenta até como um consultor mais completo, né? Exatamente. Porque quando ele vai vender um imóvel ou buscar um terreno que lá no futuro pode virar um imóvel, ele tem que apresentar, né, todas essas possibilidades e discutir com ele, mediando, né? Mediando. Mesmo como fazer. E me fala uma coisa, nós temos também uma realidade aqui, como eu mencionei há pouco para você, que é com relação a processos judiciais. Existe na Justiça aqui de Alagoinhas vários processos de imóveis que já foram entregues, casas, apartamentos não, porque começou agora, né? Mas principalmente esses empreendimentos considerados, essas construções horizontais, que é os condomínios clube, né? Que se fala, e que tem tido muitos problemas, e os compradores estão indo assim, aos borbotões para a Justiça. Como é que vocês analisam essa movimentação? O que é tocante ao corretor de imóveis, é o intermediador. Nós cuidamos da venda desse imóvel, né? É esse processo que se refere após a aquisição do imóvel e que são judicializados, traz um advogado aqui que ele vai falar com mais propriedade. Mas vocês têm notícia disso, não? Então, o que acontece? Sempre que eu faço o que a gente chama de uma captação de um imóvel para venda, eu me aproprio da documentação. Eu preciso saber se essa documentação, se ela está correta, se ela tem todos os requisitos que quando eu for tramitar para a lavratura de escritura, quando eu vou fazer o registro, se ela já atende e temos tido sucesso, né? O que você se refere é mais uma insatisfação pós-entrega, um pós-venda, né? E aí já é uma área que, de fato, é uma área jurídica. Agora, entendo esse trabalho da venda, né? E de intermediar essa venda com empresas, né? Qual que é o principal cuidado que esse comprador tem que ter e que o corretor também orienta, né? Diga, vamos fazer assim, levantar todo esse diagnóstico, né? Para você poder escolher também a melhor empresa. O que esse comprador tem que olhar? Para ele escolher o melhor corretor, a melhor imobiliária, você se refere... o melhor imóvel para ele comprar. O melhor imóvel. Então, sempre que um cliente me entra em contato comigo, ele fala, eu gostaria de comprar o meu primeiro imóvel, meu segunda casa, ou ele conta, né, todo o histórico dele. E esse ponto eu chamo de anamnese, que a gente precisa entender o que o cliente quer, para que a gente possa oferecer e chamar aquela questão do casamento, né? Então, o portfólio de opções é feito baseado no que ele disse que ele quer e do mais do que nós captamos, né? Porque às vezes o cliente fala alguma coisa, mas tem subliminarmente ali informações que a gente vai no contato pessoal, a gente vai interpretando e apresentando opções para ele, né? Eu, pela minha formação, eu consigo ter um filtro muito apurado, né? Eu sou corretora de imóveis há 3 anos, então eu vim de uma bagagem de vida, né? De um histórico de vida que eu considero incrível, porque eu desenvolvi muitas habilidades em muitas áreas que hoje eu utilizo com muita propriedade, né? Então eu consigo entender o que ele quer e digo, esse imóvel aqui ele tem o seu perfil, ele tem a sua cara. E a partir daí, toda a parte documental, toda a parte, né? Se tem as certidões negativas, que abrangem um pouco dessa questão jurídica, para que a gente possa oferecer para ele um imóvel seguro. E acompanha até a tramitação para o nome dele. A gente não pode deixar o cliente em nenhuma circunstância de instabilidade ou de insegurança, porque nós somos responsáveis, né? Nós estamos intermediando e indicando. E se você tivesse que listar as características principais de um bom corretor, para um corretor poder entregar, né, para uma pessoa, porque é um sonho, né? A questão da casa própria é como um carro, né? Exatamente. É um sonho. Então, quais são as principais características que esse corretor tem que ter para iluminar os olhos e o caminho desse comprador? Desse cliente, né? Desse cliente. Então, primeiro é oferecer uma segurança. Do primeiro passo
ao último momento com esse cliente, né? Fora aqueles que ficam amigos, que você acaba desenvolvendo uma relação pós. Então, é viver aquela história junto com ele, né? Porque, como você diz, é o primeiro imóvel, é um momento importante, é porque ele vai casar, é porque o filho nasceu, então a gente transmite. E essa confiança, ela precisa partir de um estado de muita verdade, né, de muita confiança. Não é dizer que é bonito se o imóvel não é tão bonito. Então, assim, eu vendo aqueles imóveis que eu compraria. Eu sempre falo isso. Eu falo, eu compraria esse imóvel, então eu vou saber vender ele muito bem, né? Então, primeiro, a segurança que você passa, que você vai transmitir para o cliente. Segundo, é preparo. Porque não basta só parecer, você tem que ser. Então, é atualização constante, é treinamento constante, é estar posicionada constantemente no mercado imobiliário, se relacionando, entendendo as pessoas e ouvi-los muito bem, né? Entender o que esses clientes querem, né? A gente ainda recebe muitos pedidos ao vento. Ah, quero uma coisa. Eu digo, sim, mas aí você vai ter que me destrinchar muito ainda para entender o cerne do seu desejo. Então, é investigação, né? É você entender, de fato, aquele cliente e torná-lo feliz dentro daquele contexto. Certo. E agora, caminhando mais para o final do nosso bate-papo, porque você vê, né? A cidade, quando a gente fala em casa, né? A gente fala em bem-estar mesmo, né? Você precisa escolher um imóvel onde você se sinta bem, onde você se sinta em casa mesmo, né? Uhum. E aí, muitas vezes, a gente coloca em segundo plano, né? A escolha, né? De um corretor que pode nos conduzir, como você mesmo disse, por este longo caminho. Aqui, com esse mercado aquecido aqui, você tem ideia de quantos corretores estão atuando nesse mercado aqui em Alagoinhas? Olha, nós temos em média 180 corretores atuando na cidade de Alagoinhas. É um pouco, hein? É um bom número, mas ainda pouco para todo esse mercado que está. Existe, assim, alguma associação? É um para cada 1000, né? É um para cada. Tem trabalho aí a população todo mundo, de Alagoinhas, 180 mil habitantes, a gente tem um para cada um. Exatamente. Um para cada 1000. Um para cada 1000, é muita gente, né? É muita gente. E aí, assim, como é que vocês trocam? Vocês trocam informações? Porque cada um tá num nicho, né? Numa corretora, acredito, né? Num trabalho, se posicionando. Então, eu tenho hoje uma imobiliária, que é a Renova Soluções Imobiliárias. Então, eu tenho parceria com os corretores, eu tenho corretores que trabalham juntamente comigo, são parceiros diretos, né? E sou parceira de corretores do mercado, aqueles que se afinam mais, aqueles que têm um público específico naquelas áreas que eu tenho mais imóveis. Então, a gente troca o tempo inteiro, diariamente, em grupos específicos e happy hour e momentos de treinamento, e a gente está sempre trocando. Porque o nosso interesse é que o cliente comprador, o cliente vendedor, ele tem um objetivo dele rapidamente atingido. E é muito mais fácil você fazer isso em parceria, né? Corretores, eu digo assim, que tem a mesma linha de trabalho, né? A mesma ética de trabalho, essa coisa toda. Então, a gente tem um bom número, sim. Nesse mercado, o networking deve ser fundamental, né? Ter uma rede que possa né, distribuir e conversar, né? Sobre os desdobramentos do mercado. Isso. Bom, Gabriela, agora eu gostaria que você olhasse ali para sua câmera e dissesse para as pessoas como é viver em Alagoinhas, como é comprar uma casa em Alagoinhas. Viver em Alagoinhas, posso dizer para vocês, porque vivi no passado, fiquei um tempo fora e hoje estou aqui. Posso dizer para vocês, venham para Alagoinhas com o coração aberto, porque aqui vocês vão comer bem, aqui vocês vão respirar bem, vocês vão beber uma água maravilhosa que vai deixar a pele de vocês jovem, vai deixar o cabelo de vocês brilhando. Vocês podem correr se for esportista, trilha, pedal, enfim, tem uma série de atividades muito interessantes. Aqui nós temos uma cidade que é muito perto de centros mais populosos, se vocês gostam de novidades, Feira, Salvador, então assim, é um local que vocês conseguem sim. Nosso mercado imobiliário, ele não é um mercado imobiliário dos mais baratos do país, porque de fato é valorizado, mas ainda você tem oportunidades boas de estar comprando casas conosco, casas, apartamentos, seja na planta, seja de investimento, de oportunidades também para vocês reformarem. E me procurem, Gabriela Dantas, telefone 719-9167-0712. Conexão Alagoinhas.
Nós estamos aqui novamente falando sobre a pauta expansão imobiliária na cidade de Alagoinhas. Gente, quem chega aqui não acredita como tudo está em obra. Como a maioria dos terrenos que estão aí vazios já não estão tão vazios assim, porque eles já estão sendo comercializados por construtoras, por fábricas que dão suporte à indústria da construção. Então, o que acontece? A cidade, ela tá quente nessa área imobiliária. E aí eu trouxe hoje o diretor da fábrica, diretor executivo da OTM Engenharia, que já assinou um contrato aqui na cidade para a construção de uma fábrica, é o Derek Andreas de Carvalho. Olá, Derek, muito obrigado por você estar aqui com a gente, porque eu sei que desde a semana passada você está numa correria, né? São Paulo, Salvador, indo para lá e para cá para tentar amarrar essas pontes aí, essas pontas, né, da construção. Conta para nós um pouquinho sobre a sua empresa e a importância dela aqui para o nosso município. Olá, Selma, obrigado pelo convite. Depois de alguns desencaixes de agenda, a gente finalmente conseguiu se encontrar. Né? Como você bem falou, eu sou diretor da OTM Engenharia, né? A empresa de engenharia que está a construir, né, uma fábrica aqui na cidade, né? Foi doação do município o terreno. Né? Nós atuamos hoje no mercado, como você bem disse, Brasil afora. Semana passada passei a semana inteira Rio, São Paulo, Salvador, né? Negociando contrato para a construtora, né? E a gente está na cidade hoje para construir a primeira fábrica de formas metálicas do norte e nordeste do Brasil, né? A gente vai ser pioneiro, Alagoinhas vai ser uma cidade pioneira, né, na fabricação desse produto. Alagoinhas comprava de outros mercados, né? Alagoinhas e todo o norte e nordeste. Se quisesse comprar esse produto, só para entender o que é esse produto, a gente tem um exemplo, né, de uma construtora bem grande aqui na cidade, que ela constrói no sistema parede de concreto, que ela fecha, né, ela utiliza a forma, joga o concreto dentro, desforma e basicamente a estrutura desse apartamento, casa já está pronta. Né? Então a gente vai fabricar isso aqui, né? E as construtoras daqui, de Alagoinhas, de Feira, Salvador, Fortaleza, Recife, toda essa região vai deixar de ter que comprar em São Paulo, de ter que comprar no Rio, né? Para poder comprar aqui dentro de casa. E não só as empresas aqui dentro de casa, né? Mas toda essa região. Então a gente coloca... Melhora o custo, né, da construção. Melhora o custo da construção, melhora a eficiência do processo, a gente desafoga um pouco as estradas também. Sim. Né? É toda uma cadeia. É um impacto em várias coisas. É fomento na economia da cidade, né? Então tudo isso que for produzido por Alagoinhas, né, vai de alguma forma retornar para a cidade. A gente tem um compromisso com o município, né? Que firmamos com a prefeitura, que até 80% da nossa mão de obra tem que ser daqui, e a gente quer que seja daqui. Né? Eu particularmente, eu sou natural de Alagoinhas, nascido, criado. Nascido e criado aqui, Nascido e criado, então para mim é um orgulho muito grande estar com esse projeto aqui e valorizar tudo aquilo que é daqui, né? E colocar Alagoinhas no mapa da construção civil. A cidade é muito conhecida como bebidas, né? Polo de bebidas, sim, pela qualidade de água, né? Então a gente começa a pensar também um pouco mais, né? Colocar Alagoinhas como um polo do setor da construção civil, né? A parte mais industrial que atende a construção civil. Então, pessoal, e vocês devem lembrar que nós trouxemos aqui recentemente o Dr. Deraldo Alves, né, o secretário aqui do Desenvolvimento Econômico, e ele nos colocou em pauta aqui várias fábricas, várias empresas chegando na cidade, e a OTM é uma delas. Nós estamos falando de um terreno que foi comprado aqui o ano passado, é isso? Que foi doado pelo município. Qual a área desse terreno? Essa área é de 10 mil metros quadrados, fica ali na região conhecida como Colina do Sol, na BA 516, a estrada que vai em direção a Buricica, Teodoro Sampaio, né? Fica bem próximo ali a entrada também de Narandiba, né? Que um lado você vai para Buricica, o outro lado você vai para Narandiba. Sim. Né? E a gente vai construir uma fábrica ali de 3 mil metros quadrados de área construída, né? Mais todo o terreno, que a gente utiliza bastante pátio, a gente recebe muito caminhão. E futuramente, quem sabe, uma expansão. Né? Então, foi tudo isso pensado, conversado, apresentado à prefeitura, né, na figura do Deraldo, na figura do prefeito Gustavo também, que foram bastante receptivos a nosso projeto.
né? E chegaram junto e a gente está aqui para chegar junto com o município também. Certo. Agora me diga uma coisa, o que atraiu na cidade? Que eu estou falando com os corretores, agora eu vou trazer algumas construtoras, né? O que está atraindo? A gente está falando dessa explosão imobiliária. Como é que vocês acharam Alagoinhas, pensaram em Alagoinhas, acompanharam esse crescimento imobiliário daqui? Eu costumo dizer que Alagoinhas, até por ser daqui de conhecer, mas não foi por isso que eu trouxe o projeto para cá, ela reúne condições que por muitos anos elas foram pouco exploradas. A gente tem uma posição estratégica aqui que é muito importante. A gente está a 80 quilômetros de Feira de Santana, que é o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, o que conversa com a nossa ideia de atender fortemente a região Nordeste. A gente está a 110 quilômetros de Salvador, portos internacionais, aeroporto internacional, né? Inclusive, ano passado, em novembro, nós daqui da empresa passamos uma semana na China, conhecendo novas tecnologias, conversando com investidores, outras empresas. Então, a gente saiu de Salvador, né? Então a gente tem essa facilidade ali de Salvador. E a gente tem o acesso muito fácil também a mais uma capital do Nordeste, que é Aracaju. Né? Até tem muita gente aqui de Alagoinhas que, quando não tinha todas essas faculdades aqui, saía ou para Feira, ou para Aracaju, ou para Salvador para estudar. Né? Hoje diminuiu um pouco mais esse fluxo de saída, mas a gente tem essa posição estratégica. BR-101 está aqui, sim, né? Sim. E a 116, as duas maiores rodovias do país, elas estão muito próximas a Alagoinhas. Então é um excelente atrativo, né? Fora que a gente tem uma condição de infraestrutura na cidade, que ela não é uma cidade grande, densa, mas é uma cidade grande. Né? Aqui a gente tem mão de obra, né, adequada para aquilo que a gente vai precisar. Aqui a gente tem institutos e instituições que vão conseguir formar essa mão de obra que a gente vai precisar também. Que é a capacitação técnica, né? Exatamente, está tendo até a obra, né, do novo SESI aqui na cidade. Sim, sim. Que vão ampliar a capacidade deles e tudo mais, então a gente está de olho nisso também. Né, para os jovens da cidade que estão buscando, né, um caminho a seguir, a gente vai fornecer esse caminho, a gente espera ser um ponto de contato, né, para esse fomento da economia. E o nosso processo fabril, ele vai envolver muito serviço de metalurgia, é muito corte, dobra e solda de alumínio. Né? Então, áreas que vão chamar mais trabalho, mais gente para trabalhar. Já tem um histórico dessa mão de obra aqui na cidade, para atender o petróleo onshore, as empresas que atendiam a Petrobras, etc. e tal. Então, tem todo esse contexto que, por toda essa análise, acabou convergindo, coincidentemente para mim, para minha cidade natal. Olha, o retorno foi um bom retorno. Foi, né? Um bom retorno, tem sido um bom retorno. Tem sido um bom retorno. E me diga uma coisa, e como é que tá a relação de vocês? Bom, primeiro, quando que vai ficar pronta? Quando vai começar a construir? Porque agora a gente estamos com pressa, né, gente? Nós estamos com pressa, principalmente porque nós precisamos de mais emprego. Quando que nós vamos começar a ver essa fábrica subir aí? Por mim, já tinha começado. A gente está assim, bem empolgado realmente em começar essa obra, bem concentrado em resolver o que falta, mas ainda faltam alguns detalhes, né, para a gente conseguir, por exemplo, registrar o terreno que a prefeitura doou no cartório. Tem alguns processos burocráticos ali. A gente já está também com os processos correndo de emissão de alvará de obra e a licença ambiental, que hoje são dois documentos correlatos. Eu não consigo alvará sem licença, então os dois estão correndo em paralelo. E após a gente conseguir fechar toda essa burocracia, a gente, né, entrega a documentação que falta para a Sudene. Né, o nosso projeto, ele foi enquadrado, ele foi aprovado para ser financiado pela Sudene. Inclusive eu vi que parece que foi a primeira fábrica financiada pela Sudene. Aqui em Alagoinhas. Né, a gente tem outras empresas aqui que possuem incentivos fiscais. Né, de 75%, se não me engano, no imposto de renda. Mas o financiamento, que é algo que a Sudene faz, né, esse fomento da economia na região Nordeste, vai ser a primeira fábrica aqui em Alagoinhas que vai ter, né, esse financiamento. Isso é muito importante, viu, gente? Isso é muito importante porque a Sudene é um órgão, né? É um órgão importantíssimo para a estrutura do país, né? E quando a Sudene realmente abraça um
empreendimento, né, como esse, numa região, né, tão privilegiada como a nossa, já facilita muito a instalação de novas empresas e de empresas como estão vindo para cá, né? E abre-se o caminho, né, para outros projetos que possam vir até mesmo na cidade. Já vai existir essa conexão que a Sudene ela consegue chegar aqui também, né? Então a gente estima que mais 45 dias, 60 no máximo, a gente conseguiu estar com tudo isso resolvido. Já estamos com alguns orçamentos, né, de terraplanagem prontos, superestrutura, tá tudo assim encaixadinho, só esperando isso acontecer. Esperando a documentação ficar pronta. Para a gente poder realmente soltar, né? A obra é uma obra rápida, né? A gente tem uma expectativa de deixar ela pronta em até 12 meses. Nossa, Né? Então é muito rápido porque é pré-moldado, sim, né? Aquela estrutura pré-moldada Sim. que a gente coloca no lugar, cobertura metálica, né? A parte um pouco mais difícil, mas que é o nosso foco, vai ser a parte de montagem industrial, né? A compra dos equipamentos, os testes nas operações, as primeiras contratações de operários para a gente já, né, começar a fazer aquelas fabricações testes, assim dizemos, né? E a gente espera realmente estar em operação até o final do primeiro semestre do ano que vem. Entregar a estrutura física pronta até dezembro desse ano, né? E até o meio do ano que vem a gente está com a operação pronta. operação né? andando. O avião andando, Já avião temos, no ar. já temos clientes falando assim, gente, e aí, quando é que vocês vão começar a produzir, né? Então, É porque tá aquecido. grandes empresas, tanto a nível Brasil, que possuem, né, sede filiais na Bahia, quanto empresas locais também, que assim, velho, eu não aguento mais comprar o material num lugar que seja ruim, que a assistência técnica é mais longe, eu quero alguém daqui. Não que sejam materiais ruins, né? Existem Sim. empresas muito boas no mercado, mas a região norte e nordeste está descoberta, Sim. não tem fábrica aqui, né? Então, a gente espera atender a expectativa desse pessoal todo que tá batendo na porta, Que tá batendo ligando. na porta. Agora me diga uma coisa. Bom, as construtoras serão as grandes parceiras, né? Quem vai comprar, quem vai acompanhar todo o processo. Como é que tá esse... Eu não sei ainda quantas construtoras tem aqui. Eu sei que tem algumas aí, pelo menos umas 3, assim, que a gente sempre vê Tem as umas obras 4 aqui, andando. 4, Umas 4 por 5, aí, né? E como é que tá a tratativa com elas, as negociações? Porque também construir uma fábrica, né, desse porte, com toda essa demanda, Uhum. como é que elas estão se comportando? Abraçaram bem a ideia? Abraçaram bem a ideia, né? Aqui na cidade a gente tem uma construtora que atua aqui há bastante tempo, que a gente já está em tratativa com eles também. Eles ficaram assim muito encantados com o produto. Foi até uma coincidência, né? Que eu encontrei-os no dia de assinar o termo administrativo de doação do terreno. Aqui na né? prefeitura. O Gustavo, ele percebeu que estava ali 2 possibilidades. Vem cá, aperta a mão aqui um do outro, conversa e troca um telefone, né? Mas assim, tá sendo muito bem aceito, né? Obviamente, o foco do negócio são essas empresas maiores, são elas que dão liquidez, são elas que dão sustentação para o projeto, né? Mas a gente também está pensando naqueles pequenos construtores, né? Porque esse produto que nós vamos fazer, ele tem um preço de venda alto. A gente está desenvolvendo uma linha de locação desse produto. A gente vai ter, né, a gente chama de jogo de forma, né, para 2 ou 4 apartamentos. Sim. A gente vai ter esse produto ali no balcão para aluguel. Tem o Joãozinho aqui que constrói 6 casas, 10 casas no ano, ele quer dar uma padronizada, quer acelerar o processo dele, ele liga pra gente e a gente vai colocar à disposição ali o que a gente tem para poder alugar. Obviamente ele não vai precisar descapitalizar o preço de uma forma nova, vai ter um preço muito mais acessível, vai fazer a obra dele, devolve a forma pra gente e quem sabe ele vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3, daqui a pouco ele compra a forma dele. É até uma forma de difundir mais o nosso produto também. Sim, e se não me engano agora saiu a possibilidade, né, dada aí pelo governo federal para a construção do Minha Casa Minha Vida, né, com financiamento da Caixa, né, me corrija se eu estiver errado, porque eu também não sou tão especialista nessa área não, mas o que eu ouvi falar, então você vai construir, vai ter associações, porque hoje associações vão poder, né, construir tendo o terreno, Isso. tendo a identificação do terreno. Essas formas, então, são excelentes para isso. Elas são um catalisador enorme. Catalisador né? imenso. E elas pra são, assim, só um ponto importante da forma, ela torna a construção mais sustentável. Por quê? Porque você tira a forma de madeira da obra.
todo que é forma de madeira em obra, geralmente depois vira descarte de resíduo. Quando você Mais problema, né? Mais problema. Pra Quando descarte. você usa forma metálica, você usa, desforma, quando acaba a obra, ou você joga ela para a próxima obra, ou você devolve no caso de aluguel, Sim. né? Mas tem sim o Minha Casa Minha Vida entidades, né? Algumas associações aqui da cidade até já fizeram contato com a gente, Que né? coisa boa. Procurando entender como é que tá um cronograma, quando é que a gente vai ter a forma também, né? Então tem essa possibilidade dessa área de atuação também, e não tem para onde correr, né? Nós temos historicamente no Brasil inteiro um déficit habitacional muito grande, Gigante. muito grande, Gigante. que vai demorar algumas décadas para ser sanado, Sim. né? E o Minha Casa Minha Vida, ele acaba que ele é um catalisador muito grande para isso, né? O dado oficial, o último dado oficial que nós consultamos no dia 31 de dezembro de 2024, com certeza esse número já é maior. Sim. Haviam sido contratados, até aquela data, 1.268.000 casas no Minha Sim. Casa Minha Vida. Vamos considerar que dessas 1.268.000 casas, pelo menos 70%, 80% é com parede de concreto, ou seja, elas vão utilizar essas formas. E a gente está na região Nordeste. Óbvio que em termos de volume e quantidade, na Sudeste vão ter muito mais casas, Sim. mas per capitamente, unidades por habitante, o Nordeste é a maior de todas. Então, E com uma necessidade imensa, né? Você vai fazer um trabalho social aí muito grande, né? exatamente. Muito grande. É uma atuação em diversos setores, né, que a gente vai conseguir fazer a partir de Alagoinhas. Olha só, que coisa boa. Nossa, você me deu uma notícia aqui, já me animou. Eu gosto, porque, gente, o déficit habitacional é uma coisa... Eu sou antiguinha, viu, gente? Eu sou bem antiga. E aí, o que acontece? A gente vê a fala do déficit habitacional, não é de hoje. Não é de hoje, é sempre, né? É sempre. Então, a gente precisa agora começar a fazer, e agora nós temos a tecnologia, né? A tecnologia para isso. Nós precisamos usar essa tecnologia para acelerar o processo. Acelerar o processo, é isso que nós estamos precisando. E me diga uma coisa, agora caminhando um pouco para o final, diz uma coisa para mim, Derek. A OTM. Fala um pouquinho da OTM. Ela tem quanto tempo de mercado? Ela tem musculatura suficiente para enfrentar esse processo? Como é que é? A OTM, Selma, ela tem 5 anos no mercado, né? Nós atendemos clientes muito grandes no Brasil. Nesses 5 anos, só um dado, assim, nós já gerenciamos mais de 500 milhões em obras, né? Brasil afora, né? Então, esse produto novo que a gente está trazendo aqui para Alagoinhas, essa fábrica, né? Ela foi pensada ao longo de muito tempo, né? Não foi aquele, vou fazer isso porque tem oportunidade, não. Assim, só uma coincidência. O meu estudo de caso de conclusão de curso foi parede de concreto, né? Então, esse estudo já vem de muito tempo, né? É uma empresa que é focada bastante no setor industrial, no setor corporativo, né? Construímos e atuamos para grandes redes de hotelarias, para grandes indústrias que estão sempre na necessidade de fazer uma intervenção civil, seja de reforma, seja de construção, de ampliação, né? Então a UTM se posiciona nesse setor e a gente vai estar com a filha da UTM, né? Que vai ser essa fábrica que vai focar no setor industrial da construção civil. Então, ela está preparada para... Ela está preparada, né? E aí vai nascendo um grupo, né? Deixa de ser uma empresa para se tornar um grupo, né? Que consiga montar um ecossistema para conseguir atender as necessidades do mercado. E já tem um próximo passo em vista, né? A gente tem a construtora, a gente vai para a área fabril e o próximo passo, quem sabe, talvez ter uma incorporadora, não para brigar com os nossos clientes, mas para, né, montar esse ecossistema para que ele consiga atender as necessidades também do mercado, porque tem espaço para todo mundo, falta muita casa no mercado. Nossa, tem espaço para todo mundo e não é tempo, e temos tempo, né, graças a Deus, para a gente conseguir levar. Então eu gostaria que você desse um recado aqui para a população de Alagoinhas, porque é uma população que necessita de casas. Nós temos regiões aqui com uma zona rural
muito grande, com uma necessidade muito grande de casa. Então eu queria que você desse algum recado para essa população com a chegada da OTM aqui em Alagoinhas, ali na sua câmera. Aí, Selma, é um papo de alagoense para alagoense, né? De quem conhece aí a cidade, que pese eu não seja uma pessoa tão velha assim, mas eu conheço a cidade bem, né? E a gente espera que a OTM aqui, né, o grupo, seja um forte fomento no desenvolvimento da cidade. A gente conta com o município, né? A gente conta com os trabalhadores que estão aqui na cidade também, né? E assim como a cidade nos abraçou muito, muito fortemente, a gente espera retribuir isso para o município, né? Trazendo emprego, trazendo renda, trazendo qualidade de vida para as pessoas também. E esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção. E nós trouxemos aqui mais um convidado, mais um entrevistado nessa área de expansão imobiliária em Alagoinhas. E por que tanta gente fazendo isso, né? Por que tanta gente falando sobre isso? Por que tantos programas, né, sobre isso? É porque, gente, é uma realidade da cidade. É uma realidade nova, a cidade muda, né? A cidade está mudando rapidamente. Então a gente não podia deixar de trazer aqui para falar um pouquinho sobre nós, sobre essa área, né? Sobre essa questão e esta área aqui em Alagoinhas. Tínhamos que trazer o Adalberto Neto, que é diretor da RE/MAX, que é uma franquia imobiliária. Adalberto, obrigada pela sua presença. Brigamos aí. Aliás, esse povo aqui da área de imobiliária, construtora, eu tô lutando com eles há 2 semanas, viu? Mas consegui colocar todo mundo aqui. Muito obrigada por ter vindo. E eu quero falar um pouquinho com você. A gente já falou no ano passado um pouco sobre isso, mas eu sei que do ano passado para cá, esse cenário também deu uma mudada, né? Então conta para nós, primeiro, o que é essa franquia imobiliária RE/MAX aqui? Pronto, então. A RE/MAX é a maior franquia imobiliária do mundo, né? Então existe há 53 anos, começou em Denver e hoje está em mais de 20 países, né? E nós, por acreditar na nossa cidade, acreditar em Alagoinhas, no nosso potencial, nós trouxemos a nossa franquia para cá, né? E inauguramos, vamos fazer agora 3 anos de inaugurados, né? E eu costumo dizer que o papel da franquia, do franqueado do RE/MAX, ele é muito mais de gestão de pessoas do que de venda de imóveis, né? Então a gente recruta pessoas que não são do mercado imobiliário, né, que são empreendedores, aquele pessoa que tem um perfil, que quer colocar o seu próprio negócio. Então eles colocam o próprio negócio no negócio já pronto, há 53 anos de mercado, e que tem todo o modelo pronto, né? Então eles já chegam prontos no modelo que acontece, que dá certo aqui, que dá certo lá nos Estados Unidos, que dá certo em todo o Brasil, em todo o mundo. É um modelo, né? Modelo, que é seguido no mundo inteiro. Que se esse corretor ele seguir o modelo, ele tem sucesso. Certo. E você tem quantos corretores hoje? Hoje nós temos 22 corretores. 22. E cobre toda a área aqui Então, nossos corretores, eles são posicionados, né? Cada um tem sua área de atuação. Eles podem estar vendendo em toda a cidade, mas eles primam por cada um estar atendendo a sua área de atuação. Porque aí também evita colidir, né, interesses e trabalho, né, também, porque você está prospectando numa área, né, que é de uma outra pessoa. Se você divide as áreas, todo mundo participa. Então, nosso modelo é muito, muito inteligente, né? Então o corretor ele já entende onde cada um é especialista naquele local. Lá na RE/MAX também nós são parceiros, né? Nossos corretores eles são parceiros, não são concorrentes. Sim. Então isso gera muito negócios entre eles, o que faz com que de fato nós sejamos a rede que mais vende imóveis no mundo. Muito bem. E me diga, mais homens ou mulheres na tua equipe? Hoje nós estamos hoje com mais homens. Mais homens? Mas nós temos o perfil que a gente gosta muito, né? Que são de mulheres, mães, né? E que empreendem nessa área. Que querem ter o tempo com seu filho, né? Um tempo flexível de poder buscar na escola. Inclusive,
tanto pai como mãe que tem esse privilégio de buscar seus filhos na escola, né? A convivência, né? A convivência e poder, de fato, ganhar bem, né? Não tem teto. Então, o mercado imobiliário é um mercado que, de fato, ele remunera muito bem, né? Mas precisa seguir um modelo, precisa ter um passo a passo, né? Precisa ter uma forma, né? Já pronta, de fato, para você atuar, porque senão você atua muito de forma cansativa, né? Você não tem uma previsibilidade. Quando você tem um modelo pronto, você tem uma previsibilidade de ganho. E aí você está falando modelo, então assim, vocês trabalham muito, principalmente no início, com capacitação e treinamento. Isso, o tempo todo. Nós temos uma universidade online própria da Remax. Nós temos... E como é que funciona? Conta para nós como é o corretor, tanto o corretor como nós, né? Nós temos que estarmos também nos capacitando. Então nós já temos lá nossas aulas prontas, né? O corretor tem lá a trilha do corretor, nós temos a trilha de brokers. Então a gente sempre ela está sendo atualizada com novos vídeos e a gente tem que estar sempre estudando, né? Fui a São Paulo tem mais ou menos um mês também para fazer uma reciclagem na formação, né, de brokers, né, que são dos franqueados, para que a gente possa estar de fato atualizado no mercado imobiliário. E essa é a diferença da rede, né? Então você consegue receber as melhores práticas dos melhores do Brasil. Que já deu certo. Já está dando certo. Então você já sabe o que você vai aplicar aqui para dar certo também. Agora nós teremos a nossa convenção, que é a Convenção Internacional em São Paulo. Então nós também estaremos lá presentes, né, onde estarão os melhores corretores, os melhores franqueados do mundo aqui para poder ensinar o que dá certo no mundo todo. A gente costuma dizer que o segredo da Remax é não ter segredo. Então os melhores da Remax, eles vêm de fato para ensinar quem está começando, para ensinar quem está querendo já. Se retroalimentam, né? Se retroalimentam. A própria rede. Agora me fala uma coisa, esse modelo, quando você fala que ensina, atualiza e segue o passo a passo, nós estamos falando sobre como agir, como captar, como se relacionar com o cliente? Isso. O DNA da Remax, ele é muito mais para imóveis que já estão prontos, né? Não para lançamentos. Sim. Mas hoje já existe um movimento para lançamentos. Aqui a gente trabalha também com lançamentos, né? Inclusive teremos aí agora nesse final de semana, né? De quinta, do dia 23 ao dia 26, agora de quinta a domingo, nós teremos o feirão imobiliário, né, que acontecerá lá ao lado da Lei Biscuit, no terminal coletivo. Sim, sim. Né? Então acho que aqui vai estar lá, né? Sim, já vai estar acontecendo o verão. Sim, sim. Então, que são com imóveis em lançamento. Então a gente também está aberto para lançamento, mas esse modelo de previsibilidade de ganho do corretor, ele é muito mais voltado para o imóvel pronto, né? Para o imóvel que já existe, que alguém está vendendo e que outra pessoa está querendo comprar. E qual que é o perfil desses imóveis que estão no mercado aqui em Alagoinhas? Então, são perfis diversos. Hoje, Alagoinhas ele tá com uma grande vantagem, que são esses imóveis que estão sendo entregues pelas construtoras. Porque são imóveis novos, são imóveis mais modernos, menores, né? Também. Sim. Onde as famílias estão saindo, né, daqueles imóveis grandes, que inclusive hoje são até difíceis da própria manutenção, e estão migrando para imóveis menores. Sim. Então, Alagoinhas hoje nós já temos essa demanda e essa oferta também desses imóveis aqui na cidade. Então, quando a gente fala menores, nós estamos falando o quê? 2 dormitórios, sala... Agora, existe alguma demanda reprimida? Existe uma demanda reprimida aqui na cidade de imóveis com 3 quartos, com suíte, né? Imóveis de médio padrão, né? Aqui em Alagoinhas você tem muita quantidade de oferta de imóveis de baixo padrão, né? De mais econômico, chamam de econômico, né? E você já dá um salto para imóveis de alto padrão, né, com alguns condomínios aqui, né, que
ofertam esse tipo de imóvel de alto padrão aqui. Nós estávamos falando aí em termos de valores, quer dizer, um padrão mais econômico na faixa dos 250 mil. 170 a 250 mil. Isso. E o de alto padrão? Aí você já vai para cima de 1 milhão. De 1 milhão. De 800 a 1 milhão. Não, 800 a 2 milhões. 800 a 2 milhões. Que é o perfil dos condomínios. Que são esses condomínios. Então tá faltando essa demanda aí entre 250 e 700 mil. Né? E Alagoinhas tem demanda para esse povo aí? Alagoinhas tem muitos empresários que estão ascendendo, né? Ascendendo economicamente, né? Estão dando certo. É uma cidade que hoje nós estamos com a faculdade de medicina, então muitos jovens vindo para a cidade, muitos jovens que já estão se formando. Então, muitos jovens que estão começando sua vida e que já querem, de fato, ter uma moradia. Ficar aqui e ter uma moradia melhor, né? O próprio jovem da cidade, que já se formam, não só em medicina, mas aqui tem odontologia, aqui tem direito, né? Aqui tem contabilidade. Então, aqui tem praticamente todos os cursos onde essa pessoa já começa, se ela já começa a ter sua renda, ela já quer ascender, já quer ir para um lugar que lhe atenda melhor. E engraçado porque geralmente o pessoal tem a percepção, né, de que nas cidades que é considerado de interior, né, as pessoas quando se formam têm a vontade de sair, né, de ir para fora. Então, na verdade, além de ter gente de fora vindo para cá, nós temos ainda pessoas que querem permanecer na cidade. Não tem esse movimento, esse fluxo. Então, essa ida era muito mais por falta desses cursos aqui, né? De opção. Então, aqui não tinha essa demanda de cursos. Hoje, aquela linha já está bem suprida de cursos, né? Nesse sentido. E onde a população, de fato, né? Até por custo também de você estar morando em outro estado, ter que ter aluguel, né? E aí acaba que aqui tendo esses cursos, eles acabam ficando na própria cidade, o que é muito bom para a cidade, né? O que fortalece a cidade e o que fomenta a cidade também no mercado imobiliário, principalmente. E essa franquia, né? Que nem é uma franquia. Então, assim, como é que escolheu Alagoinhas? Como é que Alagoinhas? Porque não saiu do nada, né? Como é que chegou aqui? Na verdade, eu conheci a franquia da Remax em 2020, lá em São Paulo, em um curso de seguros. Eu sou corretor de seguros também. Sim. Tenho uma corretora de seguros, né? Há 18 anos. E conheci lá. E o que eu mais gostei é porque ele trabalha em rede. Aí eu sempre gostei de trabalhar em rede, né? Então aqui você pode estar vendendo uma casa, por exemplo, em São Paulo, uma casa nos Estados Unidos, uma casa onde tiver Remax, aqui a gente consegue vender essa casa. Sim. Ou comprar também. Sim. Então a gente gostou, né? E em 2022, em setembro, outubro de 2022, nós tivemos a oportunidade, né, de receber a nossa franquia aqui na cidade. E aí, só que a gente nós assinamos o contrato em outubro. Em abril, agora dia 28 de abril, nós iremos fazer 3 anos de imobiliária aberta, né? Estamos em pleno crescimento, né? Imobiliária tomando o corpo, né? A cidade conhecendo cada vez mais. E nós acreditamos muito no mercado imobiliário, acreditamos muito no modelo da Remax. E estamos aqui para ajudar a cidade nesse desenvolvimento também. Nesse desenvolvimento também, porque a gente vê, eu trouxe aqui inclusive o Deraldo, que é o secretário, né, de desenvolvimento econômico, e ele está muito entusiasmado com esse movimento, né, em várias áreas, não só na área imobiliária, mas principalmente na área imobiliária, né, porque quando as pessoas se fixam, né, na cidade, a cidade cria um outro tipo de ambiente, né? Com certeza. Para ela crescer, né? E assim, a Remax está com alguma novidade? Vai trazer alguma coisa? Tá pensando em criar alguma coisa? Então nós estamos agora com parcerias, né, com alguns pequenos construtores, onde nós estamos de fato abrindo novas demandas, né, além das construtoras, né, mais robustas que a gente hoje nós somos parceiros, né? Nós estamos também com esse caminho, né? Nós tivemos aí um êxito no último feirão, né, de um loteamento onde nós tivemos muitas vendas, né? Era uma casa também de 2 quartos, mas com possibilidade de ampliação. Então a gente teve um êxito muito grande e isso está se movimentando, né? A gente busca de novos
negócios para os nossos corretores, né? Então a gente está querendo abrir mais o mercado, né? Querendo trazer de fato mais negócios para os nossos corretores, para os nossos parceiros, né? A gente hoje faz muitas parcerias com os corretores aqui da cidade, né? E é isso. A gente aí dá uma injeção de ânimo isso, também na equipe, né? Processo, Então, e nessa linha aí, já caminhando para o final do nosso bate-papo, nós nos encontramos recentemente num café, né, lá no Aster, da Jornada Governar. Eu trouxe também o pessoal aqui da jornada para falar, né, sobre liderança e tal. Essa tua presença na jornada, ela tá voltada para essa coisa da capacitação da equipe, de liderança, né? Como é que é essa? Por que a empresa tá voltada para esse tipo de evento? Então, a gente gosta muito de abraçar, né, esse tipo de evento, né? E a gente acredita muito na Jornada Governar, né? Mandar um abraço para a Sheila, nossa parceira, né, a Remax. A gente acredita muito, nós incentivamos os nossos corretores a estarem nesses eventos, né? No último evento, na última jornada também, nós entramos em parceria com a construtora, que foi patrocinadora do evento de Sheila, né? Inclusive eu fui palestrante também lá no evento de Sheila e no evento da Jornada Governar, né? E isso, de fato, a Alagoinhas é que ganha com esse movimento, né? Com cada vez mais jornadas governar, né? Aqui na cidade. Sim. A Alagoinhas vai se capacitando, né? Os outros empreendedores vão se capacitando e, de fato, também lá existem, né? Os empreendedores que estão lá, eles também viram nossos clientes. Então, quanto mais a gente está presente, né? Quanto mais nossa marca está presente nos ambientes, né? Mais a gente é networking, visto, né? E que mais a gente consegue fazer. também fazer negócios entre si, né? Entre os participantes. Entre os participantes, entre os parceiros, né? Me diga uma coisa, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, que é a sua câmera, e diga o que a cidade de Alagoinhas pode esperar da Remax nesse processo todo doido de expansão imobiliária aqui na cidade. Então, nós da Remax convidamos vocês, né? Que querem vender, que querem comprar, que querem alugar, que venham conhecer a Remax, venham conhecer o nosso método de venda, onde nós conseguimos vender sua casa em bem menos tempo, né? Hoje a gente tem aí casos de casas vendidas em 20 dias, em 10 dias, em 30 dias, né? A Remax hoje, no Brasil, nós vendemos imóveis a cada 20 segundos, nós temos um imóvel vendido no Brasil, né? E aqui em Alagoinhas a gente está, de fato, numa crescente, então a gente convida toda a população de Alagoinhas a fazer negócios com a Remax, né? E também convidamos você que tem um perfil empreendedor, né? Que quer entrar no mercado imobiliário, que quer empreender com a gente, vem tomar um café com a gente da Remax, né? Nós estamos lá com vagas abertas. Agora em maio nós teremos uma nova turma de formação inicial de corretores Remax e você é nosso convidado. Olha aí, gente, você quer mais do que isso? Primeiro, uma imobiliária que vai ajudar você a vender seu imóvel. E outra, um espaço de empreendedor, né, de empreendedorismo, né, trabalhar com uma nova carreira, né, quem sabe, né, os corretores podem começar do zero, né, não precisam ter experiência nesse mercado imobiliário, e assim, o que a gente está precisando, gente, é de novidade, e a cidade está nos oferecendo isso, e o Conexão Alagoinhas está assim, para a passo com as novidades e com as coisas que estão mudando na cidade, é isso que a gente quer oferecer para vocês, para que vocês também possam crescer, cada um no nicho que escolher. Até o próximo programa.